Ana Leila, estão lá na cidade de Mesquita. Então, esse é um projeto do Fórum de ONGs do Rio Grande do Sul, e que foi. Fecha o microfone, por favor, não. Que foi escolhido na seleção do GT da Agenda 2030, né, com financiamento da União Europeia. Então, e é um projeto apresentado, ele quer trazer mais para próximo das pessoas, da sociedade civil, sobretudo, as discussões sobre esses grandes tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. Inclusive, entre eles, a Agenda 2030, que é o nosso tema de hoje. Quem devia estar aqui era a Márcia Leão, que vocês estão vendo a fotinho dela aqui, mas ela não está, ela está, nesse momento, num voo entre Brasília e Porto Alegre. Então, estou aqui, não substituindo, mas também tentando colaborar para essa atividade. E o nosso convidado de hoje é o Pedro Cunha, que é da organização Terra Azul, que já trabalha com essa temática, também é membro, né, do GT 2030. E eu vou pedir para o Pedro se apresentar e falar um pouquinho da organização dele. Eu estava conversando com ele antes daqui, a gente começar, assim que eu botei no Google Terra Azul para poder conhecer um pouco e apareceu um monte de coisa, assim, né? Instituição, locadora de carro, agência de viagem para solteiro, motel Terra Azul. Então, eu fiquei com medo de falar e ser uma coisa equivocada. Então, peço, Pedro, para você, por favor, se apresente e fale um pouco. E agradeço muito a sua disponibilidade e a sua participação aqui nessa atividade. Obrigado. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que está aqui presente. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui representando a Terra Azul. E a gente, para achar tudo mais fácil, para achar nossas redes, nós somos a Alternativa Terra Azul, fazemos parte, né, de uma série de organizações que são as Alternatives International ao redor do mundo. Então, se vocês colocarem lá no Instagram, e convido todo mundo para seguir a nossa página, Alternativa Terra Azul, vocês vão poder acompanhar nosso trabalho, ter dicas, né, para ter rotinas mais sustentáveis e acompanhar um pouco dessa pauta de meio ambiente. Bem, falando um pouco sobre a organização, para a gente começar a contextualizar como é que a gente trabalha com a Agenda 2030, qual a nossa relação com o tema. A Terra Azul ela surgiu há quase 30 anos no Ceará. Hoje em dia, a nossa sede é aqui em Brasília, mas a gente também tem atividades no Ceará, em Pernambuco, no Espírito Santo, e também já tivemos em alguns outros estados do Brasil. A gente somos uma organização socioambiental, né? A gente tem como base o ecossocialismo e procuramos desenvolver projetos que estão alinhados nessa... Alô? Bem, que estão alinhados com esses princípios. Então, nós desenvolvemos, né, sempre projetos ligados ao meio ambiente, né, às questões socioambientais e como, principalmente, a gente poder gerar um impacto nas bases, né, porque a gente acredita que essa transformação tem que vir de um trabalho de base. Hoje nós temos projetos principalmente em agroecologia, agricultura urbana, e trabalhamos muito com os ODS a partir de uma perspectiva da Carta da Terra, que é um documento que foi também lançado ali no ano 2000, né? Começou a ser construído lá na Eco 92 e que foi feito por uma série de organizações, uma série de ativistas de todo mundo, que trazia vários princípios também para uma vida em harmonia, né, com a natureza. E, de certa forma, é até um pouco mais incisivo, né, um pouco mais ousado do que a Agenda 2030, até pela própria, a gente vai vou falar um pouco mais depois, pela própria forma que a Agenda 2030 foi construída a partir de um consenso dos países na ONU. Então, hoje a gente desenvolve aqui em Brasília, eu falo de Brasília, a gente desenvolve aqui em Brasília, na região do Lago Norte, um projeto que é a criação, né, e manutenção da comissão local da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o objetivo, né, o trabalho que a gente faz lá
é envolver a comunidade do Lago Norte, que é uma região administrativa, e tem várias regiões dentro, tem a área da Serrinha do Paranoá, que é uma área de nascentes, tem mais de 90 nascentes mapeadas pela comunidade na região, e que sofre uma pressão imobiliária muito grande, é o principal motivo da gente estar lá. E a gente criou essa comissão, ajudou a comunidade a constituir essa comissão, e passou a difundir, né, a temática dos ODS, a partir da conexão e do trabalho que outras organizações também já faziam lá. Muitas vezes tem muita gente até trabalhando já com os ODS sem saber que está trabalhando com os ODS. Então, a gente ajuda também a, né, encaixar e a pessoa perceber e entender onde, em qual ODS que o trabalho que ela está desenvolvendo ele se encaixa, até para poder comunicar isso de uma forma melhor, tanto para as outras pessoas, como eventualmente também para poder ir atrás de recursos, enfim, e de poder divulgar o trabalho de uma forma que mais pessoas compreendam. Então, é, acho que é essa uma boa introdução e, volto aí para o Leandro para a gente seguir. Não sei se eu já falo um pouco sobre os ODS, Leandro, ou Em você quer seguida, assim, falar eu acho que um primeiro eu pouquinho queria mais. agradecer, né, a localização da sua organização, qual é o trabalho que ela faz, né? É importante saber. Assim. Essa reunião está sendo gravada, assim, então várias pessoas iriam estar em contato essa semana falando que nesse horário não está em trabalho, coisas e tal, então ela pode ser vista posteriormente, né, de outros meios. O que a gente tem discutido muito é a ideia de que essa ação dos tratados internacionais, o quanto que eles impactam na vida das pessoas, na vida das organizações, ou na vida das pessoas atendidas por essas organizações. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, de início, o que é, afinal, essa Agenda 2030 e como é que ela surgiu, né? E, posteriormente, como é que ela impacta isso na vida de cada um de nós. Maravilha. Eu mandei aqui no chat também o nosso Instagram, quem quiser acompanhar lá, conhecer um pouco mais, a gente divulga esse projeto que eu falei e os outros também que a gente tem trabalhado. Então, fiquem à vontade para acompanhar o nosso trabalho. Bem, então é isso, né? Não sei se vocês que estão aqui já ouviram falar em Agenda 2030 antes, se quiserem se manifestar no chat para a gente também ter uma ideia de onde que parte esse conhecimento das pessoas que estão presentes aqui, né, dos ODS, da Agenda 2030, tem sido algo que a gente tem escutado cada vez mais. Então, bem, os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e são a Agenda 2030 é um sinônimo para os ODS, né, como o nome que se dá para tudo isso, mas vocês vão ver que horas eu vou falar em ODS, horas que eu vou falar em Agenda 2030, mas são todos sinônimos. Eles surgem de um documento, né, construído nas Nações Unidas, que chama Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e foi lançado na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, lá em Nova York. A ideia desse documento, o propósito dele era dar continuidade aos ODM, aqueles objetivos do milênio, que vocês também devem lembrar, a gente tinha em sacolas de supermercado, eu lembro quando eu era menor, tinha ali os ODM, lembra até um pouco esse estilo de design dos ODS, e passado, né, a virada do milênio, a ONU já tinha percebido essa necessidade de ampliar as temáticas. Então, em relação aos ODM, os ODS trazem novas temáticas. Por ser um documento que é fruto, né, de uma série de negociações e foi assinado pelos 193 países membros das Nações Unidas, a gente tem essa questão que alguns pontos talvez poderiam ser até mais ousados. Ah, que bom, Rosário, desculpa. Que legal. Maravilha saber que você tá estudando os ODM. E os ODS também entram nesse estudo? Conta depois aí um pouquinho para a gente no chat. Então, tem alguns temas que a gente, como ativista, como estudioso do tema, a gente sabe que a gente podia ser até mais ousado, mas até uma própria limitação do multilateralismo, a gente vai falar disso também um pouco mais,
que você tem que encontrar, de uma certa forma, um consenso entre os países, né? E nisso você vai ter uma série de países com bagagens culturais, com compreensões de mundo diferentes. Então, eu fico imaginando como foi a negociação, por exemplo, dos ODS de gênero, né, nos países do mundo árabe. Então, eles trazem uma série de diretrizes que são muito importantes, são interessantes, são relevantes, são parte dos desafios que a gente tem para enfrentar, né? Trazem mais temáticas do que os ODMs, avançam nessas temáticas, mas também tem as suas limitações até por esse processo de ser aprovado por todos os países. Então, todos esses 193 países se comprometeram a seguir a Agenda 2030, né, a utilizar como uma espécie de estratégia mundial para os 12 anos seguintes e de atingir esses objetivos e essas metas estabelecidas ali. O Rosário comentou aqui, legal, a gente... Bem, o fundador da Terra Azul é o Pedro Iso, que tem um trabalho longo no meio ambiente, e ele trabalhou uma época no Ministério do Meio Ambiente com a Agenda 21 locais. Então, legal saber que a Petrobras ainda desenvolve esse trabalho. E, enfim, a Agenda 2030 são 17 objetivos e 169 metas. Vai envolver uma série de temáticas distintas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e proteção e uso sustentável dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, governança e meios de implementação. Então, aí a gente passou de uma forma geral por todos os temas que os ODS abrangem. E vocês já devem ter visto, vou até mandar aqui no chat para... não estou conseguindo mandar. Consegui mandar aqui no chat. Vocês já devem ter visto essa logo, né, com todos os ODS, que acho um dos grandes méritos dele é ter criado essa identidade visual muito fácil e muito, né, bonita assim, para comunicar. Então, vocês já devem ter visto por aí algumas empresas utilizando, né, algumas empresas e organizações utilizando para comunicar o trabalho que elas estão fazendo. Os ODS, eles se constituem como uma ferramenta orientadora para o planejamento de ações e políticas públicas para serem implementadas de uma forma perene pelos países que signatários, né? O objetivo é que todos eles implementem essas políticas de acordo com as suas prioridades, né, de acordo com as suas realidades locais, e dessa forma tenham uma atuação no sentido de uma parceria global que vai orientar as escolhas, né, que são necessárias para os tomadores de decisões fazerem para garantir uma vida melhor para as pessoas e a preservação do planeta agora e no futuro, né? Os ODS partem dessa percepção que a gente vê a cada dia, e acho que esse ano de uma forma muito clara, que os efeitos da mudança do clima vieram, né, já são sentidos, e que se a gente não conseguir mitigá-los e impedir que eles continuem se agravando, a gente vai prejudicar de uma maneira irreversível as condições de vida no planeta. Então, né, de uma forma geral, o ODS 13 um ODS muito, muito relevante, que de uma forma geral ele é a ideia propulsora por trás da necessidade da gente criar essa orientação comum, né, para enfrentar um problema que é global. A única forma de enfrentá-lo é com essa coordenação de ações globais. Bem, tem todos esses temas e, de uma forma geral, pode ser dividido em 4 dimensões. Uma dimensão social, que vai estar mais relacionada
as necessidades, né, das pessoas, de educação, de melhoria da qualidade de vida, saúde, de justiça, a área ambiental, que vão tratar da preservação dos ecossistemas, né, proteção das florestas, biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável da água e medidas contra as mudanças climáticas. Também na dimensão econômica, que vão abordar tanto o esgotamento dos recursos naturais, como a gente vai gerir, né, esses resíduos que os modelos de produção geram, consumo de energia, e institucional, que são, são os ODS que dizem respeito a essa capacidade de governança e de como colocar em prática eles. Então, enfim, trazendo um pouco também assim, o que a gente fala como desenvolvimento sustentável, né? A ONU, em 87, no documento Nosso Futuro Comum, ela define desenvolvimento sustentável como um desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, quando a gente está falando em desenvolvimento sustentável, a gente está partindo desse princípio de garantir, né, condições de vida adequada para as pessoas que estão aqui, mas de uma forma que a gente não use além da nossa cota, né? Podemos dizer assim. E como eu citei brevemente, né, os antecedentes dos ODS são os Objetivos do Milênio, que surgiram lá no ano 2000, com a Declaração do Milênio das Nações Unidas, e abordavam menos temas, eram apenas 8 temas, como, por exemplo, mortalidade infantil, ensino básico universal, não trazia também, além dos objetivos, as metas, então os ODS também mudam esse processo, né, essa dinâmica, mas os ODM têm também essa importância de terem sido o primeiro arcabouço global de políticas para o desenvolvimento e contribuiu de uma forma decisiva para orientar a ação dos governos a nível internacional de 2000 a 2015 e já reconheciam, né, essa necessidade dessa coordenação global, e na época o principal tema era combater a pobreza e outras privações que as populações enfrentavam, tornando esse tema prioridade na agenda internacional. Queria E aí, perguntar para para a gente você, desculpe, diga. queria Não, perguntar para não, vá lá. você como é que você vê a posição do Brasil diante disso. Você avalia que nesse período Isso. aí de 15 anos o Brasil avançou nisso? E junto com essa pergunta, uma segunda, que é talvez a que eu mais ouço quando se fala nesses eventos de tratados internacionais, o país assina, é signatário disso, mas pode não fazer nada. E se o país não fizer nada, o que que acontece com ele? Tem um tipo de punição, alguma coisa assim? Porque essas realidades dos tratados são distantes de nós, assim. Então, como que a gente pode, né, acompanhar, no caso, monitorar como é que isso está acontecendo? Maravilha, Liel. Eu tenho até uma transmissão de pensamento. Eu ia falar exatamente né, trazendo um pouco mais para o contexto brasileiro. Essas duas perguntas elas são fundamentais. Então, só falando um pouquinho mais, né, de uma forma geral, do Brasil, que é um ator muito relevante, né, nessa agenda de desenvolvimento, sempre liderou os países em desenvolvimento e se procurou colocar numa posição de líder, né, de levar as demandas desses países para a agenda internacional, e foi também um exemplo de grande sucesso durante a vigência dos ODN, dos esforços que foram feitos aqui, tanto pelo governo, como pela sociedade civil, academia, setor privado, e conseguiu alcançar e superar a maioria das metas dos ODM, né, tendo um desempenho muito acima de outros países. Todo esse processo credenciou o país ainda mais para ter uma posição de destaque, tanto na interlocução desses países em desenvolvimento, como, né, de uma forma geral, para a construção dessa agenda e ter um protagonismo em todas essas discussões lá na ONU. E
Em 2015, o governo já criou uma Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lá em 2016, que a finalidade era internalizar, difundir, dar transparência a esse processo de implementação da agenda, e isso se avançou, né, de uma certa forma, mas também foi muito prejudicado pelo próprio processo de crises políticas que a gente teve nos últimos anos e de ataques à institucionalidade, às instituições de uma forma geral, principalmente no governo anterior, né? Não é novidade para ninguém aqui que a gente teve é, uma política totalmente orientada para desfazer todas e qualquer políticas que parecessem que tivessem relacionadas à preservação do meio ambiente, à igualdade de gênero, a várias dessas temáticas que os ODS abrangem. Era um governo notadamente, assumidamente negacionista dessa pauta. Inclusive, o discurso desse campo político utiliza a Agenda 2030, inclusive, para dizer que é uma, uma forma da ONU impor uma agenda para todos os países, enfim, é uma forma do globalismo atuar a partir desse discurso. Então, a gente teve todo esse arcabouço institucional, a Comissão dos ODS, ligada à Secretaria-Geral da Presidência, foi toda desconstruída, principalmente no último governo, e agora a gente tem tido toda a reativação dessas institucionalidades. A sociedade civil teve um papel fundamental, principalmente durante o governo anterior, porque na falta de instituições e de órgãos do governo lutando por essa agenda, a sociedade civil se viu nesse papel de seguir mantendo essa bandeira e seguir realizando algum trabalho para avançar nas metas que o Brasil tinha se comprometido. E aí o grande destaque é até da onde acontece essa conexão para a gente estar aqui hoje, que é o GTSC, o GT Agenda 2030, que é um grupo de trabalho da sociedade civil que reúne uma série de organizações de todo o país, né? O Fórum AIDS-RS, a Alternativa Terra Azul, a Gestos, enfim, uma série de organizações que, além de ser um fórum para discussão, para troca de experiências, para compartilhamento de projetos, para fazer conexões, para desenvolver ações, é um grupo de trabalho que publica o relatório Luz. Eu vou até disponibilizar aqui para vocês o link para vocês é, poderem saber um pouco mais. O relatório Luz ele é publicado anualmente. A ideia é que traga uma visão geral, um panorama de como que está, né? É publicado desde 2017, de como que está a situação do Brasil na Agenda 2030. Então, ele é feito por uma série de especialistas, né, ligados a essas organizações que fazem parte do grupo de trabalho, e vai, a partir de cada ODS, a partir de cada tema, entrar nas respectivas metas e analisar como que está esse processo no Brasil. A gente recentemente fez o lançamento do último relatório Luz, há pouco mais de um mês, aqui em Brasília, na Secretaria-Geral da Presidência, e foi muito simbólico esse lançamento ser num órgão de governo por esse desmonte recente que a gente passou. E, enfim, o cenário não era muito animador, né? A maioria dos objetivos, das metas, reflexo muito forte do governo anterior, ainda estavam num processo de estagnação ou de retrocesso. Ainda assim, mesmo com a abertura política do novo governo, né, com esse próprio gesto de abrir as portas, de dialogar com a sociedade, né, para essa temática e de estar recriando, a gente agora está no processo de recriação dessa Comissão Nacional dos ODS, com participação da sociedade civil. Ela também, né, mudou e virou uma estrutura mais robusta, maior, mais parecida até como um conselho.
e isso é relevante, é bom, é importante, porque mostra que vai ter mais atores envolvidos e, de certa forma, dá mais peso para o tema, né? A gente vai ter agora também todos os ministérios da Esplanada envolvidos, então é uma mudança positiva. E só que a gente sabe que essa temática é uma temática que enfrenta também, né, essas temáticas, que são uma série de assuntos, mas são temas que enfrentam resistências de vários interesses poderosos. Então, por mais que se tenha essa abertura, se tenha uma maior vontade ao diálogo, é uma luta que tem que ser feita e que às vezes o governo não dá, né, acaba dando a vitória para certos interesses que são poderosos. Então, e aí já entrando um pouco na sua segunda pergunta, Eliana. Então, mesmo tendo um governo mais favorável para isso, é bem possível que vários dos objetivos ainda demorem, enfim, a ter uma perspectiva e um cenário melhor, porque é isso, tem uma série de interesses envolvidos que jogam contra e que são difíceis de enfrentar. Essa segunda pergunta, acho que ela é fundamental, né, de como que faz para os países cumprirem o que eles se comprometeram, e acho que é uma questão fundamental do multilateralismo, né, o multilateralismo que é essa maneira de tentar resolver as questões internacionais por meio de fóruns, por meio de organismos internacionais e a partir dessa conversa e cooperação dos países. Uma das grandes marcas e das grandes dificuldades do multilateralismo é realmente esse cumprimento da lei, né? Esse law enforcement. Então, como que a gente vai garantir que os países cumpram, sendo que, né, a ONU não está acima dos países. A ONU é um fórum de discussão, de coordenação de ações, mas ela não tem como obrigar os países a seguirem todas, né, a seguirem o que ela determina. Tem sanções econômicas, enfim, tem algumas formas, mas que são utilizadas em questões mais agudas, né, questões de ataque, de um ataque a outro país, algo nesse sentido, mas que não é utilizado, não tem como se utilizar isso para que os países sigam todas as determinações da ONU. Então, esse fato ele é um fato que é uma problemática muito forte do multilateralismo, apesar de que o multilateralismo é da melhor forma que a gente tem, que a gente conhece, que a gente descobriu como sociedade até hoje, de enfrentar esses problemas globais, ele tem essa limitação. Então, isso é uma dificuldade real e é um problema real, Leandro. E realmente o que a gente vê quando a gente participa desses fóruns, desses encontros, né? Eu tive a oportunidade de estar esse ano na ONU, numa discussão muito interessante sobre os ODS, e nos eventos sempre parece que está tudo muito, muito lindo, que todos os países vão se comprometer e vão entregar o que estão dizendo, o que estão assinando, mas a gente sabe que depois, na realidade, é um pouco diferente. E outro ponto também que é muito relevante nessa questão os diferentes pesos que os países têm no que a gente chama de sistema internacional. Não tem como se analisar. A minha formação, apesar de ter trabalhado a vida toda com o meio ambiente, é de relações internacionais. Então, talvez até use alguns termos aqui que são mais das relações internacionais. Também, se tiverem alguma dúvida, vocês me digam. Mas dessa análise do sistema internacional, uma das, dos, das características que se observa é que os países têm pesos diferentes, né, na questão de projeção de poder. Então, fica muito dependente de que países que são relevantes, que têm mais poder, cumpram a sua parte e, de uma certa forma, também sirvam como exemplo para os outros países. Então,
essas assimetrias de poder no sistema internacional também impactam fortemente. E, nesse mesmo sentido, o multilateralismo, de uma certa forma, também é muito mais benéfico para os países com menos poder, né, menos projeção internacional, porque você cria um fórum ali de debate, de discussão com todos os países, por mais que ainda reflita essas assimetrias de poder, é um, você tem algum espaço para discussão, algum espaço para mostrar os seus interesses, mostrar o que você quer fazer, e não simplesmente só ser decidido por uma superpotência ou algo assim. Então, muitas vezes, os países mais poderosos, as superpotências, a gente acaba de ver um pouco isso na resolução da ONU que o Brasil tentou aprovar, mas pela forma que o Conselho de Segurança é construído, a Rússia, os Estados Unidos e China, França e Reino Unido têm poder de veto, então, se eles cinco não tiverem de acordo, nada sai dali. Então, o Brasil propôs uma resolução e os Estados Unidos, e apesar de ter a concordância dos outros países, os Estados Unidos vetou, não foi para frente. E isso é só no Conselho de Segurança que tem esse modelo, né? Reflete ali, se for perceber, são 5 países que foram vencedores da Segunda Guerra, então reflete todo esse cenário de, de poder mais ligado à guerra, mais poder militar, que tem pós-45. Então, os países que não têm esse poder tão grande, e aí nesses outros espaços da ONU e outros fóruns multilaterais, onde não tem essa questão do poder de veto, essa atuação passa a ser muito mais importante, né? Muito mais relevante para eles, porque é o momento que eles têm de aparecer, de mostrar o trabalho deles, né? De uma certa forma se projetar. E só que o outro lado negativo é de que muitas vezes também eles não têm essa pujança necessária para fazer o impacto. Às vezes são países que são menores, que têm emissões menores, que têm populações menores. Então, por mais que eles cumpram o que se comprometeram ali, isso vai ter um impacto menor. Então, essa é uma grande dificuldade, Leandro, fazer como que os países cumpram o que se comprometeram. No discurso, muitas vezes, é muito lindo e, na prática, é sempre mais letárgico, é sempre mais devagar. A principal saída para isso, e eu não vejo muito outras formas, é a pressão social, que é a única forma da gente ter qualquer transformação política, qualquer mudança nesse sentido. Então, que, né, a sociedade civil organizada de cada país, as populações nos territórios, pressionem cada um o seu governo para que se cumpra essa agenda que eles se comprometeram. Então, se comprometer é um passo muito importante, os ODS terem sido criados é um passo muito importante, mas não é uma garantia que isso vai ser cumprido. Isso pode simplesmente virar letra morta e virar só balela e só os países ficarem usando a parte bonita, fazendo uma lavagem verde e dizendo que estão fazendo, mas que, na verdade, o impacto mesmo disso é muito pequeno. É só, é só isso, é só uma lavagem verde, é só uma lavagem social, né, para dizer que estão fazendo as coisas bem e não estão. A gente vai ver isso bastante também com os ODS, também, de uma certa forma, como hoje o tema socioambiental está muito em alta, está muito em voga, é visto pelas pessoas como mais relevante. A gente vê uma série de empresas, principalmente empresas que se apropriam, né, desses conceitos, dessas temáticas, se mostram comprometidos, se dizem comprometidos, mas no fundo o negócio delas, a atividade principal delas está ligado a uma temática que vai totalmente contra os ODS, por exemplo. Então, esse é uma problemática muito grande. Acho que a única saída é essa organização da sociedade civil para pressionar os governos para que eles efetivamente cumpram. Então, acho que é por aí. Uma Eu acho que resposta grande, mas acho que respondeu. fica evidente assim na sua fala, coisa que nós já temos sentido assim nas nossas ações de controle social, né? A diferença, né? A lacuna imensa que existe entre um compromisso internacional firmado
e a realidade dele, né, no nosso cotidiano. Recentemente teve a reunião de alto nível sobre tuberculose, né, na ONU. A Alessandra da GES, a Márcia aqui do Fórum, o Veloso, que está aqui na sala, participaram, né, e puderam verificar de perto que as metas ousadas dos quais os países são signatários nem sempre se transformam, né, em realidade constante. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma intervenção, também pode ficar à vontade aqui, né? É só levantar o braço. Eu queria perguntar para você que existem vários dos ODS que estão vinculados às ações que grande parte das pessoas que estão aqui desenvolvem, né? Voltadas para a AIDS, para a tuberculose, para as doenças da pobreza em geral, né? Podia citar a erradicação da pobreza, o Fome Zero, a ideia da redução das desigualdades, todas elas impactam. Mas ainda essa ideia de ODS não está presente, né, no cotidiano, no trabalho que é realizado. Assim. Qual é o caminho que você acha que poderia ser possível para as organizações da sociedade civil implementarem na sua agenda também os ODS, né? Poder levar isso como discussão mais para a base? Como é que a Terra Azul se envolveu nisso, assim, né? Já que tem uma vocação muito específica, né? E como é que você acha que outras organizações podem se aproximar disso de uma forma mais efetiva também? Legal. E só complementando um pouco, é exatamente isso, Leandro. As metas estão bem longe de ser cumpridas hoje em dia, e lá nesse fórum, a resposta que se teve, que a ONU passou, é que hoje em dia a gente, já em 2023, então, foi lançado em 2015, a perspectiva é que se alcance em 2030, então a gente está bem perto já, né, do final, e a gente só tem em torno de 13%, se eu não me engano, das metas atingidas. Então, é um valor irrisório. A gente vê que realmente isso é uma dificuldade muito grande, que a chance disso virar letra morta é enorme. E aí, bem, como colocamos que a solução para isso é a sociedade civil se organizar e pressionar, acho que essa outra pergunta é fundamental. Então, acho que o caminho para as organizações se apropriarem, de certa forma, assim, da Agenda 2030 é primeiro, né, conhecer, saber que existe, entender a relevância, né, se identificar com essa agenda, porque, como eu trouxe no início, a partir até do próprio projeto que a gente desenvolveu aqui, a gente percebe que muitas organizações já trabalham, né, com algum dos ODS, provavelmente com mais de um, porque eles têm essa questão da interdependência, né, no seu próprio conceito de formulação. Então, eles estão todos interligados, e são interdependentes, e conversam, dialogam uns com os outros. Então, eu imagino que as organizações aqui presentes estejam trabalhando com mais de um deles, inclusive, mas às vezes não nem conhecem e nem sabem. E aí a importância, né? Eu falei que isso muitas vezes é utilizado por empresas de uma forma só para ganhar marketing, para ganhar publicidade, para ganhar clientes. Então, a gente que está desenvolvendo um trabalho sério, um trabalho realmente relevante, já há muito mais tempo, está falando dessa temática muito antes dela ser modinha, eu acho que é fundamental também que a gente se aproprie desse discurso, de uma certa forma, para poder também ter esses benefícios de comunicação, enfim, de publicidade, de comunicação, mas aí sim com um respaldo de um trabalho sério, de um trabalho efetivo, né? Mas podendo utilizar, às vezes, para dialogar, né, numa linguagem que o governo muitas vezes vai ter uma receptividade maior, porque todos os governos estaduais, né, boa parte dos governos estaduais, mas o governo nacional se comprometeu com essa agenda. Então, quando você, às vezes, tem uma resistência de um certo órgão a receber um projeto, e aí você já fala, olha, o governo, aqui no DF, o governo estadual se comprometeu, criou uma comissão, então você já chega com a proposta falando, olha, a gente está, a partir do que o governo se comprometeu no decreto tal, com a Agenda 2030, a gente está alinhado nesse sentido. Então, você já constrói um outro discurso. Então, eu acho que é muito importante isso para, de uma certa forma, colaborar nessa construção do discurso e da narrativa
para alinhar, para mostrar que o trabalho que a gente está fazendo é algo que o governo já se comprometeu, não é nada que a gente está inventando, não é nada que a gente está fazendo só porque a gente é ativista, é algo sério, é algo que tem um respaldo internacional, é algo que tem um respaldo do próprio governo, porque ele se comprometeu. Então, acho que esse é o caminho. Acho que a Ana Leila levantou a mão. Pode falar, Ana. Se apresente. Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou tentando aqui no computador, mas vai no celular mesmo. Pelo que eu entendi, ele está falando dos ODS, e pelo que eu sei, é o antigo ODMs, né, que era a meta para até 2015. E aqui no meu município, desculpe me apresentar, sou Ana Leila, do Rio de Janeiro, do Centro Social Fusão, do município Mesquita. E aqui no nosso município, nós fizemos até um decreto que, quando viu, nós conseguimos colocar aqui, Mesquita, Mesquita mais 20. Trouxemos até os gabinetes da presidência, tudo, o prefeito assinou a pactuação de 2015 e fez o decreto. Eu ouço muito, vocês falam muito sociedade civil, mas a sociedade civil, ao meu ver, não é muito valorizada nos ODS, porque antes nós fazíamos de tudo para cumprir metas e chegamos a cumprir metas. Não ganhamos selo, uma premiação, e todos os eventos que tinha em Brasília e aqui no Rio de Janeiro, os ODS responsáveis pelo gabinete da presidência, que eram os ODS do Rio de Janeiro, só nos usava como sociedade civil para poder fazer o cumprimento de meta. Quando chegava no fim do ano, a premiação chamava a sociedade civil, a coisa mais linda, aqui no Palácio, aqui, Tiradentes, Rio de Janeiro, mas quando a gente via, a premiação vai para os empresários, Rede Globo, governador, para isso, para aquilo, mas para a sociedade civil que estava ajudando dentro do seu município a cumprir metas, que eu fui coordenadora do ODM aqui em Mesquita. Isso nunca aconteceu. Eu, como coordenadora, é que tive a intuição. Acho que a Ana Leila caiu aqui, mas já voltou, já voltou. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, Ana? Ouviram desde o começo? Sim. Ouviram desde o começo? Sim. Você caiu agora, mas voltou rapidinho. Aí eu te pergunto, agora veio os ODS. De ODM mudou para ODS, meta a ser cumprida até 2030. Mas quando era ODM, a gente tinha conseguido um pouco a conquistar esse espaço, algumas metas, principalmente em questão da tuberculose aqui no Rio de Janeiro, que nós trabalhamos muito, sabe? E aí, com mudanças de governo, essas coisas todas, a ODS ainda continuou, certo? Aí eu falo, por que então chamar a sociedade civil? Que quando tem um edital dentro da ODS, não é inserida para a sociedade civil, e sim para a ODS, para aquela entidade que vai captar recurso dentro da ODS, e não é repartido para todos. Então, só querem, me desculpa, tá? Só querem usar o nosso nome, sociedade civil, e colocar a gente lá para fazer, como é que se diz? Fetiche, né? Presença, porque quem aparece é o gestor. Eu não sei se agora mudou esse modelo, né? Que para mim eu acho que continua ainda. Você me perdoe a minha franqueza, tá?
Não, Ana, de forma alguma você não precisa se desculpar. Eu acho que você está sendo, além de muito franca, você está muito certa. Isso acontece muito, isso é um problema muito grande. E, e eu não sei nem, enfim, não sei nem se a gente consegue exatamente uma resposta pronta para isso, né? Eu enxergo muito e que tem suas dificuldades, tem suas falhas, porque o que eu percebo de uma forma geral, né, vindo da pauta de meio ambiente, vindo da sociedade civil, do ativismo, é que é muito difícil a gente ganhar uma luta política, né? Quando a gente empata no meio ambiente, então quando a gente empata já é uma vitória gigante. Ganhar, então, a gente não está nem muito acostumado, porque tem uma série de interesses que jogam contra, que é esse pessoal, né, do setor econômico, das empresas, e que usam isso, né, como eu falei aqui no início, que usam isso só para ficarem bonitos, para dizerem que estão fazendo alguma coisa, mas que a gente vai ver na prática mesmo não tem efetividade nenhuma. Então, acho que os caminhos que a gente tem é a gente tentar fazer um pouco esse jogo inverso, né? Tentar a gente se apropriar, a gente que está desenvolvendo Ah, um trabalho sério, um trabalho que realmente não tem relevância, a gente também não ter essa vergonha, talvez, assim, não que esse seja o seu caso ou de ninguém específico, mas enfim, que a gente, mesmo sabendo que tem gente fazendo, se apropriando isso de forma exata, como a Maiana trouxe, é um pouco da política de baixo para cima. Maiana, sua pergunta está aqui, viu? Não esqueci dela, não. Mas é da gente também se apropriar disso, sabe? Não é porque tem outras pessoas utilizando de uma forma errada e se a gente não se apropriar, se a gente não utilizar esse discurso, que é um discurso, né, e é uma agenda construída também com a participação da sociedade civil, mas de uma certa forma construído num fórum que é um fórum de alto nível, que é um fórum de presidentes, que é um fórum de países, que é um fórum que tem uma série de dificuldades de estar conectado com a realidade das pessoas de verdade. Então, da gente se apropriar isso, que é um passo, de certa forma, é um pouco de um avanço, né? Os países estarem discutindo isso, mas se a gente for ver, né, lá de 92, quando começava a discutir a questão ambiental, como tinha uma resistência tão grande, né? Eu falo da parte ambiental, que é um pouco mais a área que eu atuo, mas, enfim, a gente pode levar para essas outras temáticas todas dos ODS. Então, de uma certa forma, os países entendem, têm uma abertura um pouco maior para isso, mas tem muito, de uma forma muito forte, muito grande, esse distanciamento entre o poder, né, entre as pessoas que tomam decisão e essas pessoas que muitas vezes se utilizam isso só de uma forma que não está tendo impacto nenhum. Então, acho que o caminho que eu vejo, né, é muito da gente se apropriar dessa pauta, né, utilizar isso a nosso favor, já que a gente está realmente fazendo, e mostrar que a gente está fazendo um trabalho sério, até para as outras pessoas também, não, até para que essas má utilizações, né, por exemplo, dos ODS e de outras pautas, também cria, às vezes, na população, de uma forma geral, uma sensação de que é tudo balela. Então, mostrar que se tem gente usando isso como balela, a gente não. A gente está fazendo algo sério, está fazendo algo conectado com as bases, né? Política de baixo para cima, como a Maiana trouxe, e que é uma pauta importante, é uma pauta relevante, de que, mesmo não sendo ideal, mesmo que esteja muito distante ainda e que tenha muitas lutas para serem vencidas, que a gente também não pode jogar fora esse certo avanço que é a gente ter os países se comprometendo com essa agenda. Está muito longe do ideal, está muito longe de funcionar, tem uma série de problemas, mas é uma pequena caminhada muito distante da velocidade que a gente precisa, muito distante, totalmente distante. É bem provável que não é na velocidade ideal para a gente superar nenhum desses problemas, mas de uma forma tão dura, né, num campo de batalha tão duro, que a gente trava com interesses tão poderosos contra, é, é um pequeno passo. Então, eu acho que é a gente se apropriar disso e comunicar de uma forma muito real e muito séria o trabalho real que a gente está fazendo, a gente conseguir
né, medir, conseguir mostrar, conseguir comunicar os resultados que o trabalho que a gente faz estão fazendo e que esses resultados não são feitos na base. Eu concordo plenamente com o que você está falando. O que eu gostaria que, já que você está aí, explicar, porque tem pessoas pensa que o ODS é verificar aferição, fazer reunião, não. O que eu entendo do ODS é articular os gestores, ter o plano de ação dos gestores e ver o que ele está cumprindo dentro da sua pasta, o que não estiver cumprindo, a sociedade civil ajudar a elaborar um plano de ação dentro do seu trabalho, que é o que eu entendo pelos cursos que eu fiz na época, né? E eu vejo muitos ODS fazendo a distribuição de panfletos, folder, fazendo palestra. O ODS não é isso. Pelo que eu entendo, a ODS é dentro do seu município, coordenador, agilizar os coordenadores, secretários, plano de ação, se reunirem, fazer um plano para poder conquistar a meta. Essa é a minha opinião e foi o que eu aprendi dentro dos cursos que eu fiz em Brasília na época, quando chegou os ODM. E, às vezes, quando eu falo, as pessoas pensam que eu estou falando demais. A ODS não é você estar numa praça distribuindo panfleto e tirando pressão de ninguém, não. A ODS é você reunir o gestor e explicar para ele as metas que tem que cumprir, como ele vai cumprir essa meta. Correto? Corretíssimo, Ana. Você está totalmente certa. Acho que a sua fala também expressa muito, né, uma atuação real, que acho que quando a gente tem os resultados mais reais mesmo. Então, eu acho que é exatamente aí. É sendo uma ferramenta orientadora para as políticas públicas de uma forma geral. E a gente cobrando que isso seja realmente implementado. Bom, porque quando eu falo, as pessoas me criticam, acham que eu estou errada e que não é dessa forma, e às vezes até o gestor também. Você pega muito no pé. Mas eu sei porque eu era uma coordenadora articuladora. Eu não era nomeada. Eu era articuladora a nível nacional, estadual, tanto que eu continuo sendo nacional. Porque no município, eles não querem nem me ver na porta, porque eu brigo muito para as coisas acontecerem. Mas eu continuo com o meu trabalho. E aí eu acho que os ODS deveriam ter um curso de capacitação para coordenadores, para eles saberem, em primeiro lugar, o que é uma ODS, o que é ser um coordenador, quais são a função deles dentro dos seus municípios e dentro das suas coordenações. Se chamar a sociedade civil, ela é parceira, porque através da sociedade civil nada acontece. Só que colhem todos os frutos que nós temos dentro da nossa árvore e, na hora de degustar, são outros. Então, eu acho que tem que mudar isso. Tudo bem. A Maiara, Já terminei minha Maiana, fala, Leandro. obrigado, Ana. Maiana, você quer falar também? Você escreveu bastante coisa interessante aqui, talvez fosse legal você dividir um pouco com a gente. Tá legal, a gente espera. Verônica, quer falar também? Vamos esperar um pouquinho o moço voltar aqui. Oi, eu vou falar só complementar. Só espera um pouquinho, por gentileza, porque Tudo bem. ele saiu, porque travou lá o computador dele, ele vai só voltar o que ele tinha visto também.
Você tudo tá na bem. Bahia ou tá em Campinas? Na verdade, eu estou na Bahia. Eu voltei para a Bahia agora esse ano, mas sou mestranda da Unicamp. Ah, E você tá. aí eu faço uma dissertação que envolve implementação da política de habitação ambiental em nível federal e os estados, comparando também os estados de Bahia e São Paulo. E aí a partir dos estudos, né, eu coaduno com a mesma opinião da Ana. Por isso que assim, seria até redundante de falar, mas você quer que espere, né, ele para falar? Não, você pode falar, ele tá demorando demais, pode Assim, falar. não, era para não ser repetitiva, né? Eu concordo muitíssimo com a Ana, com a fala dele também, quando a gente fala sobre discursos, né? A distância entre as narrativas, os discursos, os comportamentos diplomáticos, enfim. Então, há uma distância muito grande entre o que se preconiza, até em termos de legislação, quando se cria uma lei, e não se traduz isso, não, né? São leis que muitas vezes não dispõem de orçamentos para que isso, na prática, se efetive. Então, e muito mais, né? Muitas vezes a gente percebe assim que apesar que a lei em si é um mecanismo importante, porque ela faz com que, de certa forma, a existência de uma continuidade, né, com a política de Estado, pelo menos assim, de uma forma que dá mais segurança, em tese, né? Colocamos assim, em tese, a lei ela permite uma continuidade. Muito embora algumas políticas são feitas mediante decreto, mas a lei ela permite essa continuidade. Muito embora, quando ela é regulamentada, e aí sim por decreto, muitas vezes a gente vê até ausência da avaliação da política. E aí, é isso que eu acrescento ao que a Ana falou, né? Além de tudo que ela falou, é a questão da avaliação da política, porque muitas vezes a política, de fato, quando ela é criada sem saber como vai acontecer. Né? Ela é criada a partir de uma realidade, e aí a gente coloca lá algumas questões que foram discutidas e tudo, mas que quando ela de fato acontece, muitas vezes até sem o próprio orçamento, como eu disse, que isso inviabiliza muito a prática de uma política em si, né? A implementação sem orçamento se torna muito mais complicado, mas assim, a continuidade da cobrança e aí sim da participação da sociedade civil. E quando eu falo sociedade civil, eu não falo só organismos, né? Mas os colegiados, e aí envolve aquela questão da política de baixo, né? A política, esse movimento de baixo para cima. Porque, muito embora a gente tenha que respeitar e ser orientado de uma lei federal até chegar, por exemplo, ao município, ao nosso chão, né, a nossa regionalização, é no município, é na nossa cidade, é na nossa casa que a gente sabe que, de fato, esses problemas acontecem, né? É mudar o local para chegar no mundial. E muitas vezes, quando chega no local, os discursos ficam apenas lá em cima. E existem as leis, mas não existe essa participação. Então, a minha crítica é em relação à ausência de acompanhamento e avaliação da política. Porque quando o acompanhamento e a avaliação da política, aí sim a gente sente essa força, inclusive quando o Pedro falou, né? É, nós em si, muitas vezes a gente fica assim, quando a gente fala, eu atuo na área ambiental, na área das ODS, na Agenda 2030, enfim, às vezes a gente é motivo de chacota, às vezes beira assim, é ilusório, é utópico. Mas por que assim? Porque, de fato, nós não temos uma política que abrace a cada indivíduo, né? Mas fica muito mais em termos de organização. Então, assim, em organização da sociedade civil enquanto representação, que não que não seja importante, mas o falar das pessoas, seja nas escolas, né? Enfim, eu não sei se eu estou sendo clara com o que eu estou querendo dizer, mas é muito em função dessa falta de acompanhamento da avaliação da política e do que ela pode ser melhorada. Porque se houvesse uma avaliação e a partir da avaliação a política fosse novamente reformatada, partindo das necessidades, essa participação de que eu falo, ela começaria a surtir mais efeito e estaria mais próxima às nossas realidades. Então, era basicamente isso. Tá ótimo, muito obrigado pela sua valiosa contribuição. Assim, é curioso e interessante verificar que tanto na Leila, que trabalha com uma organização de base, como você que desenvolve uma carreira acadêmica, né?
concordam em vários pontos em comum, o que mostra que quando essa visão ela se repete em setores diferentes, é porque realmente a situação ela tem esses nuances todos que vocês apresentaram. A Verônica Gurgel, que ela é de Fortaleza, do Morrão Movimento de Hanseníase, também queria comentar. Aí, Só, só, Verônica, só vou fazer um adendo, só para finalizar, que eu esqueci de falar, que a minha pergunta foi essa, né? Esse desafio da participação enquanto cidadão, que era assim, que a gente fala assim, a sociedade civil precisa se mobilizar, mas como a sociedade civil, e principalmente como cidadãos, como que a gente pode chegar nisso? Essa é a minha inquietação, porque assim, o meu ânimo e a minha vontade, ela sozinha, infelizmente, a gente é sugado pelo sistema que é muito perverso. Então, essa era a minha dúvida. E eu queria saber a opinião, para ver se eu estou muito, muito distante ou se é realmente aquilo, essa discussão, né? Para ver como que vocês pensam a respeito. Maiana, acho que você está certíssimo. Mas como o Leandro falou, tanto a sua fala como a da Ana refletem muito esse trabalho na base, né? Essas dificuldades reais que a gente percebe na implementação dessas políticas. E eu acho que eu acredito, né, concordo bastante, acho que é exatamente isso. Acho que a gente teve um pouco desse avanço de acompanhamento e avaliação com os ODS, pela própria forma que eles são estruturados, como metas e objetivos que a gente consegue mensurar isso de uma forma um pouco mais fácil, mas se também não for feita não adianta nada. E algo que até que eu esqueci de falar na introdução, mas que você citou e que faz todo sentido e que eu também acho que é a única forma da gente ter resultados efetivos e que é uma ideia também por trás dessa formulação dos ODS, é porque quando a gente fala só no global, só no internacional, tudo fica parecendo muito distante, né, de gente muito chique, muito bem vestida e muito distante do dia a dia, da nossa atuação, das pessoas que estão passando necessidade. Então, a gente tem que realmente internalizar isso no local, né? Que na verdade teve uma vez uma rede que eu fazia parte quando era mais jovem, uma rede de jovens que fazia uma pesquisa com gente no mundo todo para as pessoas elencarem os 3 problemas principais da sua cidade e do mundo. E nas primeiras respostas era muito curioso que os jovens todos viam as mudanças climáticas como um problema global, mas não viam como um problema do seu território, né? E o que é um contrassenso, porque se é um problema global, é um problema do seu território, mas acabava se vendo esse tema só como algo global. E aí a gente esquece de que a gente tem que, para qualquer coisa, para a gente ter um resultado efetivo, a gente tem que ter essa atuação no dia a dia e que né, não existe uma atuação global. Ninguém vai conseguir atuar em todos os países. Então, o que a gente consegue fazer minimamente é uma certa coordenação dessas políticas, mas para isso ser feito, para isso ser efetivo, é cada lugar, cada território fazer pequenas ações e isso conjuntamente ter um impacto numa escala maior. Então, acho que é, é exatamente essa atuação global e local. Local para o global, né? obrigado, Pedro. Então, obrigado, Mariana, pela contribuição tão valiosa. Verônica está aí? Quer comentar, Verônica? Oi, Verônica. Verônica não está respondendo. Eu vou ler a pergunta que ela fez aqui, o comentário que ela fez, né? E aí, se ela voltar, ela mesmo complementa. Ana, você falou tudo porque os ODS visam o crescimento sustentável e a promoção da cidadania por meio de iniciativas de governo, instituições, empresas e organizações não governamentais. É muito difícil rever aqui no Ceará a abertura para a participação social. Até para trabalhos científicos somos burlados. Então, a Verônica está aqui, a coordenadora do Morran, Movimento Jansenista lá de Fortaleza, está concordando com a Ana em relação a isso. E não é uma questão só aí de Mesquita, do Rio de Janeiro, mas
pelo que a gente está vendo aqui, né, também ela alcança outros patamares. Quer falar alguma coisa, Ana, já que você foi citada aqui? Boa tarde. Ah, Eu sou a Verônica pode falar. Verônica, tá? Sou enfermeira, tá? E eu trabalho há mais de 2 anos, né? Tenho bastante experiência, porque 2 anos, para mim, foi 2 anos intensos de um trabalho dedicado do Mohan, né? Que é um movimento de integração das pessoas atingidas por rancenias. Então, quando a gente fala rancenias, ela engloba tudo, até a questão moradia, lazer, saúde, medicação. Então, é uma questão global, intensa, que interfere em todas as áreas, né? Que ela vem de encontro com tudo que está acontecendo ao redor, né? Do ser humano, independente onde ele esteja inserido. Às vezes você diz, por que o Morrão, uma sociedade civil, participando, tá? De um projeto que está sendo discutido agora, né? Que é muito importante, principalmente para a saúde, né? A coisa global, né? E como a Ana falou aí, Ana, é importante a sua questão, porque a sociedade civil, ela tem sua importância na sua participação, porque ela não tem interesse político direcionado para o político, e sim para a sociedade como um todo, para o mundo como um todo, né? Então, se eu vejo muitas coisas, a sociedade civil, elas não conseguem avançar muito. São poucas sociedades civis, eu até falo economicamente, que têm condições financeiras de subsidiar, né, as suas atividades. Se a sociedade civil fosse vista por uma política pública como um atrelado que vem mais somar para o desenvolvimento, né, do Brasil, principalmente até fora do país, né, porque senão as doenças vão para fora e vêm de fora para dentro, né? E a gente trabalha a gente diz assim, por amor, não é amor, a gente fala cuidar de si próprio. Eu trabalho na sociedade civil para me cuidar, né, dos meus próximos, independente de quem eu esteja à busca, né? E a gente tem dificuldade, eu tenho tanta dificuldade, mas eu atrelo, eu vou atrás, eu não desisto, né? Porque a gente sabe que, falando um pouquinho sobre rancenias, né, que muita gente sabe, nós estamos no Brasil com uma média de 12 mil casos anual, é um absurdo do absurdo. Um absurdo mesmo, né? Agora, vixe, o negócio tá aqui farou. Então, é isso, né? E, assim, eu queria muito que as pessoas vissem a sociedade civil como como é que diz, um órgão, né? Que ela vem para contribuir, para crescer para o desenvolvimento do Brasil. Nós estamos em pleno século XXII, eu digo logo até assim, e a gente retrocede, voltando para o passado como sociedade civil, fosse um coitadinho. Você tem ideia, o órgão, nós somos 11 componentes, mas a gente busca trabalhar mesmo assim, e a gente está em todos os projetos. A gente desenvolve algumas atividades, agora participando da Conferência Livre das Doenças Negligenciadas no Brasil, e a questão ambiental, que eu vejo agora, que é uma questão que está pedindo socorro, tá? A questão ambiental é um absurdo, absurdo, e a sociedade civil tem como contribuir na reciclagem até das fraldas descartáveis, na reciclagem de papel higiênico, na reciclagem de tanta coisa, de tanto material, material de construção, gente, tá? Mas não dão oportunidade à sociedade civil ser o reciclador, ele ser cooperativo daquilo ali para reciclar o mundo junto. Nem para reciclar o mundo junto, nem para tirar o lixo do lixo, a sociedade civil participa. Ela é burlada. Quando você chega com um projeto, tá? Vou aproveitar aqui e falar um pouco. Você chega com um projeto científico, desenvolvimento, com políticas públicas, saber quantas pessoas foram separadas dos seus pais. Cadê essas pessoas que a Secretaria de Saúde, do município, do Estado, tem esses dados
dessas pessoas que os pais foram acometidos por hanseníase, a gente atrás dessas pessoas para serem indenizados, que é de direito. Hoje tem pessoas que o pai, quando teve hanseníase, foi separado ao nascer, nunca viu o pai, hoje tem 60 anos, 70 anos, e a sociedade como um todo renegando a busca dessas pessoas para serem indenizados, até isso eles proíbem se é de direito. Então, é isso, tá? Então, assim, obrigada aí pelo espaço, tá? E eu acho que é por aí mesmo, sabe? A gente tem que estar engajado, né? Os movimentos sociais, né? As ONGs, instituições não governamentais como todos, né? Que a gente sabe só o que tem o Brasil todo, mas não avança, não tem oportunidade. Só avança aquele que tem um político. Eu vou lhe dizer que é mais sinceramente. Se tiver um político, um deputado, um vereador, alguém, ele injeta dinheiro dentro daquela ONG, tá? Faz uma mídia e ainda depois, assim, é como por trás, ainda arranca se tu conseguiu. Olha, eu vou investir, mas se for apurado é para a minha campanha. Pronto, é isso que acontece. Tá? Pois é isso que eu tenho só para dizer. Tá? Deixa eu mostrar um pouquinho minha cara, porque senão vai dizer que essa mulher nem apareceu. Não sei se está aparecendo aí. Opa, pronto. Né, eu estou aqui no trabalho, né? Graças a Deus que não apareceu, eu faço consulta de enfermagem e busco muita questão aqui, eu direciono as pessoas para o empreendedorismo, empreender. E eu digo que a gente tem que empreender em tudo. Até, como é que diz assim, até a minha amiga disse, olha Maria, até lencinho de guardanapo dos restaurantes, a gente tem que empreender. Tá? Pois é isso. Então, muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado também, trouxe muito de realidade, né? A gente fica coisas tão longas, né? Tão longe e você traz para o cotidiano disso, né? Eu queria perguntar para o Pedro a pergunta que não quer calar, eu acho. Você acha que as metas vão ser, você, o Terra Azul, o GT 2030, avaliam que as metas vão ser atingidas até 2030? Ó, Leandro, esse é um pouco um dilema pessoal, até, de certa forma, porque quando a gente profissionalmente, a gente se entra um pouco mais, estuda um pouco melhor isso, a gente, na verdade, não fica muito otimista. A gente vê todos esses problemas, principalmente que essas participações que a gente teve aqui relataram, né, que as pessoas que estão atuando na base vêm, mas da mesma forma, a gente como militante, como, de uma certa forma, divulgador também da agenda e de todos esses princípios, a gente não pode, Só um pouquinho, Pedro, só um dizer... pouquinho. Pedro. Neuza, seu microfone está ligado. Pode desligar, por favor. Está te ouvindo aí. Obrigado. Obrigado, Neuza. Desculpe. Tranquilo. Mas, enfim, ao mesmo tempo que a gente vendo, né, de uma forma muito pragmática e muito objetiva de que a gente está muito distante, é uma questão matemática, a gente tem mais da metade do tempo e nem 20% das metas alcançadas, então qualquer pessoa, qualquer criança que tiver noções básicas de matemática vai conseguir dizer que muito provavelmente a gente não vai conseguir, mas esse lado de divulgador, de mobilizador dessa agenda, desses princípios, dessas temáticas, a gente tem que seguir advogando, acreditando, enfim, e tentando que a gente alcance o máximo possível. Então, de uma forma muito honesta e muito real, a perspectiva que parece é que a gente não vai conseguir alcançar. Mas o que a gente tem que fazer, a gente não vai conseguir alcançar a totalidade, mas que a gente trabalhe, que a gente reforce. O que isso mostra, acima de tudo, é que a gente precisa reforçar o trabalho, né? E não estou falando tanto do nosso de base, que a gente trabalha muito de uma forma muito séria, já eu estou dizendo todas as organizações que estão aqui, mas principalmente o governo nessa coordenação. Mas é isso, acho que a gente tem que ter esse ânimo para atingir o máximo possível, para atingir as metas que a gente conseguir atingir, avançar em tudo que a gente conseguir, porque isso também mostra que a gente precisa acelerar, né? Então, a gente tem que conseguir alcançar alguns resultados, né? Que seja pelo menos isso. E o meu lado otimista, o meu lado
sonhador, o meu lado militante segue acreditando que a gente vai conseguir atingir e vai avançar em todas elas, mas a gente vendo na realidade que isso é muito difícil. A única forma é seguir trabalhando. Ótimo, então. Alguém mais tem alguma questão que quer colocar? Alguma pergunta para o Pedro? Tudo bem? Quem tem mais nada para perguntar? Então, a gente agradece aqui a participação do Pedro, a disponibilidade de estar aqui nessa tarde hoje falando disso. Né? Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos vocês que vieram aqui. E a gente tem uma segunda etapa dessa discussão, que vai ser especificamente sobre outros tratados, que é agendado para o dia 24, na terça-feira que vem, esse mesmo formato. Então, vocês vão receber pelo e-mail de novo convite para participar do próximo dia 24. E também fiquem à vontade para convidar mais pessoas, né, que queiram participar também disso. Quanto mais a gente puder ampliar esse debate, melhor, tá? Obrigado, então, a todos, né? Fiquem bem, boa tarde. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Um prazer conhecer todos vocês. Obrigado pelo tempo, pela participação de Maiana, de Ana e de Neuza. Então, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com essa discussão. E aprendi muito com vocês também, com o que vocês trouxeram aqui. Acho que essa experiência do dia a dia de atuação de cada um é muito rica. E convido todo mundo para seguir a Alternativa Terra Azul lá no Instagram e acompanhar um pouco do nosso trabalho. Estamos à disposição para o que precisar, para trocar uma ideia, para pensar numa parceria. Enfim, é isso. Vamos juntos, somando esforços para a gente conseguir atingir os nossos objetivos para um mundo mais justo e que não deixe ninguém para trás. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Manda beijo.